Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos ver seno, cosseno e tangente no quarto quadrante. Para 300 graus, o valor de seno vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno igual a meio. Para 315 graus, o nosso seno vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Para 330 graus, o valor do seno vai ser menos meio e do cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. E para 360 graus, uma volta completa da circunferência, então nós temos o nosso seno igual a 0 e o cosseno igual a 1. Vamos fazer alguns exercícios para nós acharmos a tangente no quarto quadrante. Mas antes, vamos colocar a tabela do seno e cosseno de 300, 315, 330 e 360 graus. Determinar o valor da tangente de 300 graus. Mas sabendo que tangente de 300 graus é igual a seno de 300 graus dividido pelo cosseno de 300 graus. No círculo trigonométrico e na tabela, nós vemos que seno de 300 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a meio. Vamos jogar esses valores na fórmula. Usando a regra de divisões com fração, vamos repetir o menos raiz de 3 sobre 2, que multiplica pelo inverso do meio. O inverso do meio vai ser igual a 2. Lembrando que o número 1 aí debaixo do 2, ele não tem sentido. E por isso nós vamos tirar esse 1 aí. Na multiplicação, podemos simplificar o 2. Simplificando o 2 aí, então vai restar menos raiz de 3. Tangente de 300 graus é igual a menos raiz de 3. Exercício 2. Observando o círculo trigonométrico, determine o valor da tangente de 315 graus. Tangente de 315 graus é igual a seno de 315 graus dividido pelo cosseno de 315 graus. Olhando no círculo trigonométrico e também na tabela, nós vemos que seno de 315 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos jogar esses valores na fórmula. Dividindo menos raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, o resultado vai ser igual a menos 1. Lembrando que na divisão, menos com mais é igual a menos. Tangente de 315 graus é igual a menos 1. Exercício 3. Observando o círculo trigonométrico, determina o valor da tangente de 330 graus. Sabemos que tangente de 330 graus é igual a seno de 330 graus dividido pelo cosseno de 330 graus. Olhando lá no nosso círculo trigonométrico e também na nossa tabela, nós vemos que seno de 330 graus é igual a menos meio. E cosseno de 330 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos jogar esses valores na nossa fórmula. Menos meio
dividido por raiz de 3 sobre 2, vamos usar a regra matemática. Vamos repetir o menos meio e multiplicar pelo inverso de raiz de 3 sobre 2. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é igual a 2 dividido por raiz de 3. Na multiplicação, podemos simplificar o 2 com 2. Simplificando, o resultado da tangente de 330 graus vai ser igual a menos 1 dividido por raiz de 3. Na divisão aí, não pode ter raiz no denominador, usando as seguintes regras. A tangente de 330 graus vai ser igual a menos 1 dividido por raiz de 3, que multiplica raiz de 3 dividido por raiz de 3. Fazendo essa multiplicação aí, 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Raiz de 9 vai ser igual a 3. Então, tangente de 330 graus vai ser igual a menos raiz de 3 dividido por 3. Exercício 4. Observando o ciclo trigonométrico, determina o valor da tangente de 360 graus. Tangente de 360 graus é igual a seno de 360 graus dividido pelo cosseno de 360 graus. Olhando no ciclo trigonométrico, vimos que seno de 360 é igual a 0 e o cosseno de 360 é igual a 1. Vamos jogar esses valores na fórmula. Tangente de 360 graus é igual a 0 dividido por 1. 0 dividido por 1 é igual a 0. Então, tangente de 360 graus é igual a 0. Obrigado por me acompanhar e vamos para a próxima aula. Fique com Deus.